Você foi levado a acreditar que o trabalho energético é uma fraude ou algo que apenas monges e místicos podem dominar. Mas a verdade é que você nasceu para manipular a energia como um deus. Você não perdeu essa habilidade. Ela foi tirada de você, sistematicamente, silenciosamente, substituída por livros didáticos, telas e rotinas que lhe ensinaram a ignorar a inteligência do seu próprio corpo. As sensações que você descartou como nada eram tudo. O formigamento nas palmas das mãos, a atração entre os dedos, o calor que se movia sem toque. Você sentiu isso uma vez, talvez quando criança, mas lhe disseram para parar de imaginar coisas. Eles precisavam que você fosse lógico, não intuitivo, previsível, não poderoso. Porque aqui está a parte que eles nunca quiseram que você descobrisse. A energia não é um mistério, é um sistema. Um sistema que pode ser treinado, ajustado e comandado, não em décadas, mas em dias. E quando você finalmente aprende como funciona, a velocidade com que ele entra em ação parece quase legal. Desde o momento em que você nasceu, eles começaram a reescrever sua conexão com o poder, não o tipo que eles glorificam nos filmes, o tipo chamativo e explosivo, mas o verdadeiro, a soberania energética interior. A corrente sutil e inabalável que corre pelo seu corpo, por baixo de seus pensamentos, moldando cada momento da sua vida, quer você esteja ciente disso ou não, você nasceu com acesso a ela, mas ninguém nunca lhe ensinou como usá-la. Por quê? Porque uma população que consegue regular sua própria energia, amplificar sua própria frequência e transmutar o caos interno em poder, não precisa ser salva, não precisa de sistemas, não precisa deles. Então, em vez disso, eles substituíram isso. Trocaram a consciência da energia sutil por sinos escolares e doutrina. Deram-lhe testes para memorizar e chamaram isso de inteligência. Fizeram-no associar a quietude à preguiça e a obediência à virtude. E lentamente, com o tempo, cortaram a ligação entre a sua consciência e o seu campo bioenergético. Não porque a energia não exista, mas porque funciona muito bem, porque é muito real, porque está muito disponível. Você foi treinado para rir do seu próprio potencial antes mesmo de explorá-lo. A ideia de chi, prana ou força vital foi reduzida a fantasia, misticismo ou coreografia de artes marciais. Se você mencionar isso, você é considerado excêntrico. Se você perseguir isso, você é delirante. Isso não foi acidental, foi cirúrgico. A ciência ocidental não falhou em encontrar a energia. Ela escolheu não procurar. Ela dividiu o corpo da mente, a mente do espírito, e então declarou que tudo fora do seu microscópio era um mito. E a maioria das pessoas acreditou nisso. Mas a energia não é algo em que você acredita, é algo que você sente. É algo que você direciona. É algo em que você se torna. Os grandes sistemas herméticos sabiam disso. Os antigos alquimistas egípcios, os taoístas, os iogues, todos eles mapearam esse poder séculos atrás. Eles não o adoravam, eles o usavam. E o que descobriram foi o seguinte: sua mente não é apenas uma máquina de pensar. É um transmissor, um sintonizador de frequências. Sua respiração não é apenas ar. É uma interface com o campo. Sua coluna vertebral não é apenas estrutural. É um canal para correntes sutis. A energia está em toda parte, mas, mais importante, é programável. E seu sistema nervoso é o sistema operacional. Mas nada disso é ensinado. Em vez disso, você foi ensinado que seu corpo é apenas um traje de carne. Seus pensamentos são apenas ruídos aleatórios, e sua intuição não é confiável. Você recebeu um projeto feito para mantê-lo na sua cabeça e fora do seu corpo. Mas a energia não vive na mente. Ela flui abaixo dela. E para acessá-la, você deve lembrar o que lhe ensinaram a esquecer: que seu corpo não é uma gaiola. É um canal. Agora, aqui está algo que eles realmente não querem que você saiba. Alguns dos princípios herméticos mais profundos não podem ser compartilhados abertamente aqui. Por isso criamos a Insights Academy,
nossa newsletter gratuita. Inscreva-se no link abaixo para receber novidades exclusivas e uma cópia gratuita do e-book The Kybalion. Disponível por tempo limitado, porque uma vez que você começa a aprender a falar a linguagem da energia, não metaforicamente, mas neurologicamente, as regras da realidade começam a mudar. Você para de reagir. Você começa a criar. Você começa a sentir antes de pensar. Você se torna consciente do espaço entre os eventos, a parte que a maioria das pessoas perde, porque foi treinada para ignorá-la. Você percebe como os ambientes se sentem, como as emoções deixam resíduos, como as pessoas projetam campos que elevam ou drenam, e você aprende a manter o seu. Não através do esforço, mas da presença. O poder retorna. E não porque alguém lhe deu, mas porque você se lembrou onde ele estava o tempo todo. A mentira não era que o trabalho energético não existe. A mentira era que você não foi feito para fazê-lo. Mas no momento em que você sente isso por si mesmo, essa ilusão desmorona. E, quando isso acontece, não há mais volta. Você verá as pessoas de maneira diferente. Sentirá a realidade de maneira diferente. E mais do que tudo, você se perguntará por que ninguém nunca lhe contou a verdade antes. A energia sutil não é fantasia, nem metáfora. É real, pode ser treinada, e está acontecendo dentro e ao seu redor neste momento. Esteja você ciente disso ou não. Mas a maioria das pessoas não consegue senti-la. Não porque seja fraca ou oculta, mas porque seus sentidos foram entorpecidos pelo excesso de estímulos e pela desconexão. Quando as pessoas dizem não sinto nada, elas não estão erradas. Apenas perderam a capacidade de perceber o que antes era natural. Imagine um rádio tocando estática constantemente. Você não perceberia a melodia tocando baixinho ao fundo. É isso que a vida moderna fez com sua percepção de energia. Ela não desapareceu. Está enterrada. A energia sutil, quer você a chame de chi, prana, bioeletricidade ou força etérica, é a camada fundamental da sua experiência. Não é apenas uma palavra da moda da nova era. É o campo do qual todas as formas emergem. Em termos herméticos, é a força animadora que une o pensamento e a matéria. Ela se move mais rápido que o pensamento e precede a biologia. Seu sistema nervoso não reage apenas ao mundo. Ele emite um campo constante, moldado pelo seu estado emocional, suas crenças e sua tensão física. Quando alguém entra em uma sala e você instantaneamente sente a vibração dessa pessoa, isso não é intuição, é a alfabetização energética em ação. Mas a energia sutil não é apenas uma aura mística ou algo que apenas pessoas empáticas podem perceber. É eletromagnética, é termodinâmica, é mensurável, nem sempre com instrumentos padrão, mas com o próprio corpo. A pele, a face, o intestino. As palmas das mãos estão repletas de terminações nervosas sensoriais sintonizadas com feedback sutil. Mas quando você é treinado para viver na sua cabeça, para intelectualizar tudo, perde a capacidade de sentir. A maioria das pessoas só sente o que é alto, dor, calor, tensão. Elas esqueceram como sentir o que é silencioso. Mas é no silêncio que reside o poder. Você foi ensinado a ignorar as sensações que mais importam. Aquele zumbido quente no peito quando você está totalmente presente, o formigamento entre as mãos quando você se concentra, os calafrios repentinos quando a verdade atinge seu corpo antes que seu cérebro consiga acompanhar. Você foi ensinado que isso era coincidência, imaginação ou nada. Mas esse é o ponto de entrada. É aí que a energia começa a falar. A razão pela qual é difícil sentir a energia sutil não é porque é difícil, é porque é sutil. Ela exige que você desacelere, não acelere. Ela não responde à tensão ou ao esforço. Ela responde à atenção e à neutralidade. A energia flui para onde a consciência vai, não a força. E a maioria das pessoas nunca foi ensinada a manter a consciência sem exigir nada. Elas buscam resultados em vez de relacionamentos. Mas a energia não é uma ferramenta, é um diálogo. Quando seu sistema nervoso é constantemente sequestrado pelo estresse, distração ou estimulação excessiva, ele desliga sua sensibilidade energética como forma de proteção. Comprime o seu alcance,
Coloca-o em modo de sobrevivência, onde só existem a luta, a fuga e o congelamento. Nesse estado não está aberto ao fluxo, está bloqueado na defesa. Portanto, se não está a sentir energia neste momento, isso não significa que ela não esteja lá. Significa que o seu corpo ainda está em guarda. Significa que não lhe foi mostrado como passar da contração para a abertura. E não se trata de crença, trata-se de treinamento. A energia sutil se torna real quando você para de tentar forçá-la e começa a aprender a ouvi-la. É aí que as coisas começam a mudar. Quando você percebe que sentir não é algo que se alcança, é algo que se descobre. Quanto mais você se sintoniza, mais percebe que ela sempre esteve lá, por baixo dos seus movimentos, por baixo dos seus pensamentos, por baixo do ruído, como um sinal à espera de ser percebido. E quando você começa a sentir, mesmo que vagamente, tudo muda. Você começa a se mover de maneira diferente, a respirar de maneira diferente, a responder de maneira diferente. Você para de tratar o corpo como uma máquina e começa a tratá-lo como um receptáculo. Você para de tratar a consciência como uma lanterna e começa a vê-la como um campo, e nesse espaço, a energia sutil se torna não apenas algo que você sente, mas algo que você direciona. Esse é o primeiro passo da experiência passiva para a criação consciente. A maioria das pessoas não percebe que seus sentidos energéticos não estão quebrados, eles estão adormecidos. Você não nasceu insensível. Você foi treinado para desligar as partes de você que podiam sentir além do físico. E não por malícia, mas porque vivemos em um mundo que só recompensa o que pode medir, monetizar ou transformar em um currículo. Mas a energia não segue essas regras. Ela não precisa de crença. Ela não se importa com aprovação. Ela responde à experiência direta. E no momento em que você começa a se sintonizar, mesmo que seja um pouco, você percebe algo estranho. Ela começa a responder. Despertar seus sentidos energéticos não significa se tornar especial ou espiritual. Significa retornar à sua linha de base, um estado natural que sempre esteve destinado a ser acessível. O corpo já sabe como fazer isso. É a mente que atrapalha. Seus pensamentos querem certeza, resultados, rótulos. A energia não funciona nessa frequência. Ela se move em resposta à presença, não ao desempenho, e quanto mais você tenta forçá-la, mais ela se torna indescritível. Mas quando você relaxa na sensação, sem perseguir um objetivo, começa a sentir o formigamento entre as palmas das mãos, a atração ou repulsão magnética quando você move as mãos uma em direção à outra, o zumbido suave sob a pele. Não são truques. São sinais de que sua consciência está se aprofundando. As mãos são frequentemente o primeiro lugar onde você vai sentir isso. Não porque sejam mágicas, mas porque estão repletas de terminações nervosas sensoriais e constantemente expostas a feedback. Quando você as mantém a alguns centímetros de distância e simplesmente se concentra no espaço entre elas, seu corpo começa a captar mudanças sutis de temperatura, pressão, densidade e carga. Pode parecer calor, estática, magnetismo ou até mesmo uma sensação semelhante a um líquido. O truque não é rotular isso. O truque é observar, permanecer com ela e deixar que se desenvolva. A atenção amplifica a percepção. A quietude amplia o sinal. A respiração desempenha um papel fundamental, não porque seja mística, mas porque é a central entre sua mente consciente e seu sistema autônomo. A respiração superficial mantém você em loops mentais. A respiração profunda e rítmica traz o corpo à coerência. O sistema nervoso desacelera, a energia começa a se mover e seus sentidos se ativam. Você não está apenas respirando ar. Você está respirando padrões, fluxo e carga. E quando sua respiração se torna intencional, sua energia segue o mesmo caminho. A quietude é outra chave. Não ficar sentado sem fazer nada por tédio, mas estar presente sem distrações. Quanto menos fragmentada for sua consciência, mais forte será o sinal. Quando você se permite desacelerar e realmente habitar seu corpo, não apenas pensar sobre ele,
Você cria espaço para que as sensações surjam. A energia não é alta por padrão, ela se torna alta quando você fica quieto. Mas como a vida moderna ensina você a reagir constantemente, raramente você mergulha na profundidade necessária para senti-la. Despertar seus sentidos energéticos significa recuperar sua capacidade de ficar quieto, mesmo que por apenas alguns momentos, e perceber o que aparece. O movimento também desempenha um papel importante. A energia sutil responde à intenção, e quando combinada com o movimento, cria um ciclo de feedback. Movimentos lentos e deliberados das mãos, com atenção focada, podem revelar correntes que parecem tensão fluida, calor ou ondas eletromagnéticas. Não é imaginação, é você finalmente sintonizando-se com um campo muito real que sempre esteve ao seu redor. A visualização ajuda não porque é mágica, mas porque o cérebro não distingue totalmente entre estímulos imaginários e físicos. Quando você visualiza a energia movendo-se através de suas mãos, seu sistema nervoso se envolve com essa direcionalidade. Você não está fingindo, está treinando seu corpo para se alinhar com sua intenção, e não se trata apenas das mãos. Com o tempo você começará a sentir a energia através da coluna, do intestino, dos pés, de todo o seu campo. Você começará a perceber como as emoções mudam a textura do seu espaço, como os pensamentos se propagam pelo seu corpo, como a energia de outras pessoas entra ou sai da sua consciência. Você não precisará de provas. Você terá percepção. E é aí que acontece a mudança. Quando você deixa de precisar que alguém lhe diga o que é real, porque você pode sentir por si mesmo. Não se trata de fazer truques energéticos ou se exibir. Trata-se de lembrar como ouvir. Despertar seus sentidos energéticos é silenciar o ruído por tempo suficiente para ouvir o que sempre esteve lá. E quando você fizer isso, começará a confiar em seu corpo novamente, não apenas como um veículo, mas como um instrumento. Um instrumento sintonizado não apenas com as sensações físicas, mas com a frequência, a ressonância e o fluxo. É aí que o verdadeiro trabalho começa. Não em se esforçar mais, mas em perceber mais profundamente. Porque a energia não precisa ser encontrada. Ela só precisa ser sentida. A energia sutil não é um fenômeno aleatório com o qual você se depara por acaso. Ela segue leis. Não leis criadas pelo homem, mas padrões universais, princípios herméticos que governam como a energia se move, como a forma surge e como o pensamento se torna realidade. Essas leis não foram inventadas, elas foram observadas pelos antigos, codificadas em textos como o Kybalion, transmitidas em fragmentos e então enterradas sob séculos de dogmas e distrações. Mas uma vez que você as compreende, não apenas intelectualmente, mas visceralmente, elas se tornam ferramentas, não teorias, ferramentas. E se você as usa, ganha vantagem. O tipo que transforma pensamentos em vibração e vibração em força. A primeira e mais fundamental é a lei do mentalismo. Tudo é mente. Tudo começa na consciência. Cada padrão energético que você emite tem origem no seu estado mental. Se seus pensamentos estão dispersos, sua energia está dispersa. Se seus pensamentos são nítidos, calmos e precisos, sua energia se torna focada como uma lâmina. Mentalismo significa que você não precisa mover seu corpo para mudar seu campo. Você só precisa comandá-lo internamente. Não com desejo, não passivamente, mas com clareza e certeza. Você se torna o código-fonte. Depois, há a lei da vibração. Nada repousa. Tudo se move. Tudo tem uma frequência, incluindo você, suas emoções, sua respiração, seus pensamentos, seu diálogo interno. Tudo isso são vibrações. Quando seu sistema está caótico, você atrai o caos. Quando você se sintoniza com a coerência, ou seja, seus pensamentos, respiração e sistema nervoso estão em sincronia, seu campo se estabiliza. E quando seu campo se estabiliza, sua influência se expande. Você não está apenas vibrando aleatoriamente. Você está ressoando deliberadamente. Isso é o que os praticantes antigos faziam, não por meio de rituais e vestes, mas por meio do alinhamento. E isso nos leva à lei da polaridade. Tudo é dual.
Os opostos são iguais em natureza, diferindo apenas em grau, calor e frio, luz e escuridão, quietude e movimento. O domínio não vem da resistência à polaridade, vem da compreensão dela. Você não foge do medo, você o transmuta em combustível. Você não nega a raiva, você a refina em foco. A mesma carga que destrói pode ser direcionada para construir. Essa é a essência do controle energético. Não a supressão, mas o redirecionamento. Você não remove a tempestade. Você aprende a navegar nela. Esses princípios não são apenas ideias abstratas. Eles são operacionais. Você os aplica por meio da atenção, da intenção, da respiração, da postura e do foco, não rezando para algo fora de você, mas comandando o que já está dentro de você. E não, isso não tem a ver com ego. Tem a ver com responsabilidade. Por quê? Uma vez que você percebe que seu estado influencia seu ambiente, seus relacionamentos, seus resultados, tudo, você não pode mais culpar o acaso. Você se torna o transmissor, não apenas o receptor. Você aprende a sintonizar o campo em vez de reagir a ele. Essa é a mudança de emissor, inconsciente para arquiteto consciente. Rituais, cerimônias e mantras são apenas métodos de organizar a intenção. Mas eles não são necessários. O que é necessário é o comando interno. Você consegue manter um único pensamento em silêncio, sem duvidar dele. Você consegue entrar em um estado de silêncio mental e direcionar seu campo, sem precisar de confirmação externa. Esse é o trabalho. É aí que a lei hermética encontra sua aplicação. E o mais importante, é aí que a energia deixa de ser um conceito e começa a se tornar uma extensão da sua vontade. Quando você combina essas leis com a energia que está começando a sentir, algo se encaixa. Você percebe que a energia não se move apenas pela emoção. Ela se move através da estrutura. Estrutura que você cria. Não rotinas rígidas, mas uma arquitetura interior. Padrões de respiração, visualização, alinhamento físico, quietude e convicção. Você não apenas envia energia. Você a mantém. Você a canaliza. Você a molda com precisão. Você usa a polaridade para mudar os estados internos, a vibração para estabilizar, luz e o mentalismo para criar o projeto. Não é mágica, é mecânica. A mágica era fazer você acreditar que era outra coisa. Esse é o limiar que a maioria nunca cruza. Eles experimentam a energia, um lampejo, uma sensação, e param, mas aqueles que aprendem a direcioná-la, a construir com ela, a projetá-la, a carregar o espaço com ela, tornam-se algo completamente diferente. Não são especiais, não são escolhidos, apenas despertos, porque o verdadeiro poder não está em ver a energia, está em moldá-la. E uma vez que você entende as leis que governam o campo, você para de esperar a vida acontecer. Você começa a compô-la. O sistema nervoso é a ponte esquecida entre sua mente e sua energia. A maioria das pessoas pensa que o trabalho energético é puramente sobre vibrações, imaginação ou alguma força mística flutuando fora do corpo. Mas a verdade é muito mais fundamentada e muito mais poderosa. A maneira como a energia flui através de você, como é retida, liberada e direcionada, é toda governada pelo estado do seu sistema nervoso. Se seu corpo está preso ao estresse, seu campo é errático. Se seu sistema é coerente, seu campo é preciso. Você não pode dobrar a energia com um sinal caótico. Você deve aprender a regular o instrumento antes de poder comandar a força. Seu sistema nervoso tem dois modos principais: simpático e parasimpático. Lutar, ou fugir, ou descansar e digerir. Você já sabe disso. Mas aqui está o que provavelmente não lhe ensinaram. Seu campo energético muda drasticamente dependendo do estado em que você se encontra. Em um estado simpático, a energia se contrai. Seu campo se torna denso, reativo, defensivo. Você queima a energia apenas tentando ficar alerta. Mas em estados parasimpáticos, calma profunda, respiração consciente, presença, seu campo se expande. Você se torna receptivo, sintonizado,
magnético, não é apenas uma diferença mental, é elétrico, energético. Toda a sua frequência muda com o seu nível de regulação do sistema nervoso. Pense na última vez que você entrou em uma sala e a energia de alguém era tão calma que parecia gravidade. Você não conseguia explicar, mas sentia. Isso é domínio do sistema nervoso. Não é domínio, não é carisma. É coerência. Eles não estavam perdendo energia. Estavam gerando, contendo e projetando energia. Não através da força, mas da regulação. E esse é o segredo. Você não aumenta sua energia se esforçando mais. Você a aumenta refinando seu sinal. O nervo vago é fundamental para isso. Não é apenas uma estrutura biológica. É o diapasão de todo o seu sistema. Quando ativado conscientemente através da respiração lenta, do tom de voz ou de uma estimulação suave, ele coloca seu corpo em coerência. Essa coerência é a base do controle energético. A partir desse estado, você pode começar a direcionar a energia com clareza, em vez de emoção. Você passa da reatividade para a ressonância. E é aí que começa o controle real, não o falso, em que você tenta dominar o mundo, mas o verdadeiro, em que seu estado interno se torna sua principal influência. A energia segue o caminho de menor resistência. Se seu corpo está tenso, sua respiração superficial, sua consciência fragmentada, a energia se dispersa, mas quando o corpo se relaxa, a respiração se aprofunda e sua mente se acalma, a energia se concentra. E mais importante, ela escuta. Isso é o que os antigos praticavam sem precisar da ciência moderna para explicar. Eles simplesmente sabiam, por meio da repetição e do refinamento, que o controle da respiração e da quietude levava ao controle da força. O corpo se torna a interface, não algo a ser transcendido, mas algo a ser dominado. Quando você se move com intenção, quando se senta com presença, quando respira como se estivesse conduzindo uma corrente, Você não está mais esperando a sensação chegar. Você está gerando as condições que a tornam inevitável. E essas condições não são complicadas. Elas são simplesmente desconhecidas, porque ninguém lhe ensinou como regular seu sistema para o fluxo de energia. Eles lhe ensinaram a se esforçar, empurrar e ficar ocupado, mas a energia não responde ao ruído. Ela responde à clareza do sinal. É por isso que a maioria das pessoas só tem flashes de percepção de energia. Um zumbido repentino, uma atração magnética, e depois nada. Não é que a energia tenha ido embora. É que seu sistema voltou ao ruído. Os flashes se tornam fluxo quando você aprende a manter a regulação. Isso não significa que você tem que viver como um monge. Significa que você treina seu sistema para mudar de estado sob comando. Como um interruptor, de disperso para focado, de acionado para centrado, de reativo para calmo. Isso é soberania energética. Essa é a porta de entrada para o comando. O domínio não é um desempenho, é uma frequência. E é transmitida através do seu sistema nervoso a cada segundo do dia. As pessoas sentem isso antes de você falar. Os trabalhadores energéticos que realmente entendem isso não andam por aí emitindo luzes ou tentando impressionar. Eles andam em silêncio, porque o silêncio é completo. A energia deles fala antes deles. E você também pode desenvolver isso. Não através da crença. Através do treinamento do sistema nervoso. Você não está aprendendo como obter energia. Você está aprendendo como se tornar o melhor canal para ela. Você está treinando seu corpo para ser um instrumento limpo, claro e capaz. E uma vez que você consegue manter a coerência sob pressão, sob emoção, sob estímulo, é quando sua energia para de reagir ao mundo e começa a moldá-lo. Tudo é frequência. Cada pensamento que você tem, cada emoção que sente, cada palavra que fala carrega uma assinatura de frequência. Seu corpo, seus órgãos, seus batimentos cardíacos, até mesmo seu campo eletromagnético, todos vibram em frequências mensuráveis. E quer você esteja consciente disso ou não, sua frequência está constantemente se sintonizando com o ambiente. Isso significa que se você estiver cercado por ansiedade, caos ou ruído,
Seu sistema começará inconscientemente a se ajustar a isso, mas o inverso também é verdadeiro. Você pode mudar todo o seu estado, interna e externamente, sintonizando deliberadamente sua frequência. E quando você domina isso, a mudança não leva meses, ela acontece em minutos. A sintonia de frequência não é uma metáfora. É física. É ressonância. Quando dois sistemas vibratórios entram em contato, aquele com a vibração mais forte e coerente geralmente influencia o outro. É por isso que uma pessoa calma pode mudar o tom de uma sala caótica, ou porque certos sons ou músicas podem mudar instantaneamente o seu humor. Você não está reagindo ao conteúdo, está sincronizando-se com a frequência. Esse é o poder da ressonância. E é o elo que falta no trabalho energético da maioria das pessoas. Elas tentam elevar sua vibração através do esforço e da força, sem entender como sintonizar seu campo com precisão. Seu corpo responde instantaneamente à frequência coerente. É por isso que a cura pelo som, os diapasões, os tons de solfégio e até mesmo sua própria voz podem atuar como dispositivos de sintonização para seu campo energético. Não se trata de misticismo, mas de pureza do sinal. Frequências coerentes acalmam o sistema nervoso, equilibram os hemisférios do cérebro e abrem os canais de energia dentro do corpo. Mas não se trata apenas de ouvir passivamente sons agradáveis. Trata-se de usar a frequência ativamente, com sua respiração, seus movimentos e sua intenção, para ancorar novos estados. Quando você canta, cantarola, ou emite sons com consciência, sua própria voz se torna um diapasão. Sua vibração não é mais apenas um campo passivo, ela se torna uma transmissão consciente. E o corpo responde. Você sentirá a ressonância no peito, no crânio, no intestino. Sentirá a coluna começar a se abrir, o campo começar a se expandir e o ruído na mente se dissolver. A frequência limpa a estática. Essa estática é a tagarelice mental, os loops emocionais, os detritos energéticos que obscurecem sua percepção. Uma vez limpa, a energia começa a se mover novamente, não porque você está fazendo mais, mas porque finalmente está em sintonia. Até mesmo os ambientes têm frequências. Florestas, oceanos, montanhas, eles irradiam frequências que devolvem a coerência ao seu sistema sem nenhum esforço. É por isso que você se sente mais você mesmo na natureza. Não é nostalgia, é recalibração. Seu corpo lembra como é a ressonância, e ele quer voltar para lá. É por isso que a exposição consciente a certas frequências, sejam elas sons, lugares ou até mesmo pessoas, não é um luxo, é manutenção. Você é um campo, e esse campo precisa de sintonia, mas há uma camada mais profunda que a maioria das pessoas nunca percebe. A frequência não afeta apenas o seu humor. Ela afeta os seus pensamentos. O que você é capaz de pensar e perceber é moldado pela frequência na qual você está ressoando no momento. É por isso que estados de baixa frequência prendem você no medo, na falta e no julgamento. Estados de alta frequência abrem você para soluções, intuição e fluidez. Seu acesso à genialidade, clareza e visão não tem a ver com ser mais inteligente, mas com estar sintonizado. A frequência torna o pensamento possível. O pensamento define a direção. A energia segue. É por isso que a mudança pode parecer impossível quando você está preso na frequência errada. Você pode ter a estratégia certa, o plano certo, as ferramentas certas, mas se sua frequência estiver errada, nada flui. As decisões parecem pesadas, a mente fica confusa. As ações parecem forçadas. Isso não é resistência do mundo. É feedback do seu campo. Está dizendo a você, sintonize primeiro, mova-se depois. E quando você faz isso, o esforço se dissolve, você entra em alinhamento. E o alinhamento torna o movimento inevitável. Você não precisa buscar alguma vibração alta mítica. Você precisa encontrar seu tom natural, aquele que está por baixo do ruído, por baixo do condicionamento, por baixo da imitação. Esse tom já está codificado em seu corpo. É como você se sente quando está calmo, mas focado, suave,
mais poderoso, imóvel, mais vivo. Você já sentiu isso antes? Em momentos de presença, em momentos de profundo conhecimento, essa é a assinatura do seu campo quando está claro. Seu trabalho não é criar esse tom, é voltar a ele. A sintonia de frequência consiste em se alinhar tanto com seu próprio estado natural, que tudo o que é falso desaparece, e quando isso acontece, a energia flui sem esforço. Você não persegue o poder, você o emana. Você não luta para ser ouvido, sua presença fala primeiro. E esse é o segredo das mudanças instantâneas. Elas não são acidentes, são o resultado da ressonância. E a ressonância é uma habilidade, uma que você já sabe sentir, e agora está aprendendo a direcionar. A energia não é apenas algo que você sente, é algo que você emite. E o que você emite molda a forma como o mundo responde a você. Isso não é uma ideia espiritual vaga, ou um slogan motivacional. É um mecanismo que funciona o tempo todo. Cada sala em que você entra, cada conversa que você tem, cada oportunidade que cruza seu caminho é magnetizada ou repelida pela frequência que você está emitindo. Você não é um espectador da sua realidade. Você está transmitindo instruções a cada momento da sua vida, através da sua energia. A maioria das pessoas não percebe isso. Elas acham que sua vida é moldada por ações, decisões ou sorte, mas por baixo de tudo isso existe um campo, uma transmissão sutil, mas poderosa, de pensamentos, emoções, estado do sistema nervoso e frequência. Você não está reagindo ao mundo como ele é, você está reagindo à forma como seu campo interpreta e amplifica o mundo. E as pessoas ao seu redor, elas estão fazendo a mesma coisa. É por isso que algumas pessoas parecem passar pela vida com um tipo estranho de graça. Não porque as coisas são mais fáceis para elas, mas porque seu campo é mais coerente, mais estável, mais intencional. Quando sua energia está dispersa, a realidade parece caótica. As conversas parecem desgastantes. As pessoas te interpretam mal. As oportunidades escapam, mas quando sua energia está clara, focada e ressonante, tudo começa a se alinhar sem a resistência habitual. Você entra em espaços e sente uma mudança, não porque está comandando isso com força, mas porque sua presença está calibrada para influenciar, não para absorver. E quando isso se torna seu padrão, o mundo não apenas parece diferente, ele é diferente. Seus pensamentos definem a trajetória, mas é sua energia que lhes dá peso. Você pode dizer todas as afirmações que quiser, visualizar seus objetivos todas as manhãs e meditar por horas, mas se o seu campo estiver cheio de tensão, medo ou insegurança, é isso que vai falar mais alto. A energia sempre fala mais alto que a intenção, porque o campo não mente. Você pode fingir palavras, você não pode fingir ressonância. E o mundo, conscientemente ou não, responde ao que está realmente sendo transmitido. É aqui que as coisas ficam interessantes, porque uma vez que você se torna consciente de que está moldando a realidade não apenas com ações, mas com energia, o jogo muda. Você começa a sentir os resultados em vez de persegui-los. Você para de empurrar e começa a se alinhar. Você para de tentar provar e começa a transmitir. Seu trabalho se torna menos sobre controlar pessoas ou situações e mais sobre refinar seu estado. O estado em que você se encontra se torna o mundo pelo qual você caminha. Quanto melhor for o seu campo, mais claro será o caminho. É por isso que o trabalho interior não se trata apenas de cura ou paz. É estratégico. Um campo energético coerente não é apenas agradável. Ele move coisas. Ele organiza o caos. Ele atrai pessoas.